Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 40. E eu quero pensar com vocês sobre a igreja modelo. Atos 2, de 40 a 47, a igreja modelo. Com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, contribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Naquele dia, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Imagine você, a mãe e o pai do bebê recém-nascido, chegam da maternidade, com o primeiro filho no colo. Marinheiros de primeira viagem, colocam o bebê no berço. Olhando para o bebê, olhando um para o rostinho do outro, eles se perguntam: e agora? O que a gente faz? Sim, os dois fizeram curso para pais e gestantes. A maternidade ofereceu o curso, eles fizeram. Eles leram tudo o que puderam sobre cuidados básicos, primeiros socorros para o nenê. Eles ouviram conselhos dos pais, de avós, de mulheres experientes. Eles assistiram vídeos no YouTube ensinando como cuidar de um recém-nascido. O que eu quero dizer é que eles se prepararam da melhor maneira que puderam. No entanto, quando chega em casa, sem as enfermeiras, a primeira mamada, a primeira troca de fraldas, o primeiro banho, o primeiro choro estridente, você não sabe de onde vem, ele acabou de mamar, e chora e regurgita, deixa qualquer pai, qualquer mãe atordoados. Só quem passou por isso sabe o que isso significa. Posso confessar um pecado? Eu não tenho saudade disso. Mas não tenho mesmo. Eu digo isso porque os apóstolos passaram por algo parecido. Eles tinham 3.000 novos convertidos, talvez mais, talvez menos. Eles tinham 3.000 bebês espirituais sob o cuidado deles. Eles devem ter feito a mesma pergunta que pais e mães de primeira viagem fazem. E agora, o que a gente faz? Os milhares de recém-nascidos, de novo, careciam, como todo bebê carece, todo bebê recém-chegado da maternidade, de sábios cuidados paternais. Então, da mesma forma que um bebê recém-nascido chora estridentemente e o pai não sabe do que se trata, novos crentes berram, regurgitam, precisam de cuidado, de carinho, de atenção. Eu fico imaginando aqueles apóstolos se perguntando como nós vamos ensiná-los agora a andar com Cristo. Como nós vamos ensiná-los a vencer as tentações, como é que eles devem orar, como é que eles vão adorar. Irmãos, lembrem-se, os apóstolos ainda não tinham o Novo Testamento. Eles não tinham manuais sobre como cuidar de uma igreja. Não tiveram seminário. Sim, eles passaram 3 anos com o melhor que existe. Eles passaram 3 anos sendo discipulados de forma intensiva pelo próprio Jesus.
Só que agora o Senhor havia voltado para o céu e enviara seu Espírito. Pedro prega o primeiro sermão da igreja, 3.000 novos convertidos, e como é que eles iriam nutrir? Como é que eles iriam educar aqueles bebês espirituais? Como é que a igreja infante sobreviveria e cresceria sob os cuidados dos apóstolos? Essa era a questão que ficava remoendo a mente, o coração deles. É a pergunta que eu me faço ao longo desse ainda meu primeiro ano entre vocês. Do que uma igreja precisa? O que torna uma igreja modelo, gente? O que faz uma igreja ser igreja? A verdade é que quando o entusiasmo do novo nascimento ou do nascimento espiritual daqueles primeiros milhares cedeu lugar ao choque de realidade, os seus pais espirituais arregaçaram as mangas e começaram a cuidar dos novos convertidos. E a igreja vicejou, cresceu, prosperou. E a pergunta que eu quero responder com você nessa manhã é: como que os apóstolos cuidaram desses mais novos membros da fé? A resposta para essa pergunta apresenta para nós o que é uma igreja modelo. A resposta a essa pergunta, como os apóstolos cuidaram, como eles fizeram naqueles primeiros momentos, mostra para nós o que de fato torna uma igreja em igreja modelo. Há 3 aspectos que eu quero que você pense comigo sobre isso, aqui nesse texto. Primeiro, o perfil dos membros dessa igreja. Segundo, as prioridades dos membros e desta igreja. Terceiro, as práticas desta igreja. O perfil da igreja modelo. Gente, igreja modelo não é sinônimo de igreja perfeita. Nós vamos seguir pelo livro de Atos dos Apóstolos, se Deus permitir, e nós vamos descobrir os defeitos da igreja primitiva. A gente, lendo o livro de Atos, e eu desafio você a seguir nesta leitura sempre, enquanto estivermos nesta série, você vai descobrir que perfeição estava longe de ser uma realidade entre aqueles primeiros cristãos. Igreja modelo não é igreja perfeita. Por exemplo, você chega no capítulo 5, a igreja mal tinha acabado de nascer, e você já descobre a hipocrisia de Ananias e Safira mentindo para o Espírito Santo de Deus. Você descobre que existem erros doutrinários que os apóstolos precisaram combater. Você descobre que gente pecadora fazia parte daquela igreja. Igreja modelo não é igreja perfeita. O que torna uma igreja modelo não é o seu estado de perfeição, mas aquilo pelo que a igreja prima por ser e fazer. Aquilo pelo que nós primamos, aquilo que nós temos como precioso na forma de ser e de fazer é que torna uma igreja modelo. Qual é o perfil dessa igreja? Quem é que deve fazer parte dessa igreja? A nossa declaração doutrinária, ela diz que igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas, nascidas de novo e batizadas após profissão de fé. Eu gosto desta frase da nossa declaração, porque ela resume muito bem o que está aqui em Atos 2, 40 e 41. Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas, que nasceram de novo e foram batizadas após a profissão de fé. Olha o que diz Atos 2, 40. Com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Note que a pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo gerou no coração dessas pessoas o novo nascimento. Elas foram regeneradas, elas creram, elas se arrependeram e elas foram batizadas. A igreja modelo é composta por pessoas regeneradas,
convertidas, batizadas após pública profissão de fé, mas não são pessoas perfeitas. Sabe aquele nenenzinho bonitinho que você olha de longe, você fala que bebê bonitinho, aí você chega perto dele, está com aquele cheiro azedo de leite, regurgita. Todo neném tem esse cheirinho, é bom. Só não tem se acabou de tomar banho. E uma das coisas que eu sempre gostei de fazer com o bebê é cheirar a cabecinha deles. Todo nenê, se você investigar a fundo, ele não é só cheirosinho. Toda igreja, se você chegar muito perto, ela não é só cheirosinha. Porque nós não somos perfeitos, somos pessoas salvas desta geração corrompida. O texto, quando fala salvos desta geração corrompida, essa expressão corrompida, sabe o que significa? Vestes sujas. Nós fomos salvos, nós somos extraídos, nós somos retirados dessa massa de pessoas cujas vestes são sujas, e agora nós somos acrescentados no corpo de Cristo, cujas vestes são brancas, pois foram lavadas no sangue do Cordeiro. A igreja é composta de pessoas salvas, esse é o perfil dela. Imperfeitas, mas salvas. Segundo, as prioridades da igreja modelo. A gente sabe o que era prioritário para essa igreja de Atos, porque o verso 42 nos informa sobre aquilo a que eles se dedicavam. O verbo dedicar aqui do verso 42 significa firmeza, significa constância, significa inflexibilidade, fidelidade exclusiva com relação a determinada direção ou ideia. É uma santa obstinação, então eles se dedicavam de forma fiel e exclusiva. Ao quê? É o que o texto vai nos dizer. Verso 42 diz, eles se dedicavam com exclusividade, com inflexibilidade. Eles não negociavam essas prioridades. Eles diziam, isso é prioritário para nós. E o que era isso? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e as orações. Verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vocês perceberam as prioridades inegociáveis desta igreja modelo? Ensino, comunhão, adoração, evangelização. É a prioridade. Eu acho impressionante que a igreja modelo prioriza em primeiro lugar, a prioridade número 1 da igreja é o ensino. Irmãos, esta igreja estava cheia do Espírito Santo. Você tem dúvida disso? Leia desde o início do capítulo 2. O Espírito havia acabado de ser derramado sobre eles. Houve uma pregação poderosa, houve conversões, 3.000 delas. E qual é a prioridade número 1? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O compromisso deles era com a aprendizagem. O material didático deles era a doutrina dos apóstolos. Por que eu digo isso? Deixe-me ler para você o que John Stott fala sobre isso. Porque ele traça um paralelo entre o que a igreja hoje acredita ser prioritário, ou a prática da igreja, com o que acontecia com a igreja primitiva. John Stott diz assim, a primeira evidência do Espírito que Lucas menciona. Gente, pense comigo. Para você, qual seria a primeira evidência de uma igreja cheia do Espírito? John Stott destaca, a primeira evidência do Espírito que Lucas menciona é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí ele continua, poderíamos até dizer que naquele dia o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera e havia 3.000 alunos no jardim de infância.
Vemos que esses novos convertidos não estavam se deliciando com uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente ou teologia. O que nós vemos aí fora, e aqui eu abro um parêntese, são pessoas buscando experiências místicas, negando a mente e a teologia apostólica. John Stott continua, ele diz que o anti-intelectualismo e a plenitude do espírito são mutuamente incompatíveis. Ou seja, alguém cheio do espírito jamais vai deixar de considerar o raciocínio. Spurgeon dizia que poucas coisas são mais espirituais do que o raciocínio humano. Esses primeiros discípulos, diz John Stott, também não pensavam que devido ao fato de terem recebido o Espírito, esse era o único professor de que eles precisavam. Tem gente que diz, não, quem me ensina é o Espírito Santo. Sim, mas o que é que o Espírito Santo usa para ensinar você? A doutrina dos apóstolos, o Novo Testamento, a revelação das Escrituras. Pelo contrário, os primeiros discípulos se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos por receberem instruções, e nisso perseveravam. A igreja modelo prioriza o ensino, gente. Por que ela deve priorizar o ensino? Sabe por quê? Vamos deixar Paulo mostrar para nós. Você acredita no que Paulo diz? Você crê nisso? Abra aí em Efésios 4, verso 13. Paulo vai dizer por que é que Deus separou pastores mestres para a igreja. No verso 11 e 12 ele falou dos dons e destacou o dom do pastor mestre que ensina. E por que ele ensina? E por que a igreja prioriza o ensino? Olha o que Paulo vai dizer. Até que todos alcancem a unidade da fé. Não vai haver unidade numa igreja se não houver unidade na doutrina, irmãos. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. A nossa maturidade depende do ensino, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que sejamos ou não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Uma igreja sem ensino vive de um lado para o outro sendo enganada. Antes, verso 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vocês observaram? O ensino promove o conhecimento de Deus. O ensino gera maturidade, o ensino produz crescimento, o ensino confere estabilidade emocional, estabilidade espiritual, porque quem não tem o ensino é como criança sendo enganada. E pasmem, o ensino cria amor. A igreja modelo prioriza a aprendizagem. Não se engane, não se iluda, não troque isso por qualquer outra coisa. Em segundo lugar, a igreja modelo prioriza a comunhão. O texto de Atos, volte para Atos capítulo 2, a igreja modelo prioriza ou dedica-se à comunhão. A palavra para comunhão é koinonia. Tem como raiz a palavra comum. Então, comunhão é você ter algo em comum com outras pessoas, é você ter interesses comuns, é você ter interesses compartilhados. Comunhão é mais que churrasco. Comunhão é mais que café da manhã juntos. Porque pode ser que a igreja tenha churrasco e café da manhã e não tenha comunhão. Comunhão é compartilhar interesses comuns. A igreja compartilha o mesmo Deus e Pai de Jesus Cristo. A igreja compartilha uns com os outros, fortalece e encoraja uns aos outros, compartilha das mesmas alegrias, das mesmas tristezas. Neste momento, a tristeza da Maria Jacinta é a nossa tristeza.
ao mesmo tempo que as alegrias de quem estão passando por alegrias são as nossas alegrias. O que eu tenho em termos de bens materiais é do outro, na medida em que o outro precisa e eu tenho condição de ajudá-lo. Isso é comunhão. O que o outro não tem é problema meu também. O que o outro deixa de ter é problema meu. Aquilo que eu tenho é do outro na medida em que eu devo ajudá-lo. Isso é comunhão. A igreja modelo, ela prioriza a comunhão, ela dedica-se a compartilhar uns com os outros. E aqui eu vou dizer, irmãos, a gente precisa dos pequenos grupos para isso acontecer. Eu estou com medo de começar a escola de líderes e não termos a adesão que deveríamos ter. Te confesso, ore por mim, ore por nós. Porque nós temos que pagar um preço para ser essa igreja que prioriza a comunhão. A gente precisa ser essa igreja que entende que comunhão é compartilhar interesses, necessidades, alegrias, bens, palavra de Deus, evangelho. Isso é comunhão, é ter em comum. Em terceiro lugar, a igreja modelo prioriza a adoração. A gente nota que essa igreja aqui priorizava a adoração porque eles partiam o pão, uma alusão à refeição eucarística, à ceia, e eles oravam, e eles louvavam a Deus, diz o verso 47. Então essa igreja é a igreja que adora, que se reúne para orar. É a igreja que entende que quando ela se reúne para orar, ela está diante do trono de todo o poder. Como é bom ver 20 e poucos homens toda sexta de manhã aqui orando. Quarta-feira, mulheres de oração. Porque a igreja se reúne para cantar, para adorar, para orar, para confessar, para ser instruída, para louvar. Essa é a prioridade da igreja, irmãos. A prioridade da igreja são os seus cultos de adoração coletiva. É a comunhão, é a aprendizagem. E em quarto lugar, a igreja modelo prioriza a evangelização. Verso 47 de Atos 2 diz que, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como é que eles caíam na simpatia de todo o povo? Eles caíam na simpatia de todo o povo porque eles não se trancavam dentro de quatro paredes. A vida deles, no culto, e de casa em casa, a forma como eles viviam, como eles usavam as palavras, o jeito como eles louvavam a Deus, como eles contribuíam uns com os outros, tudo isso fazia com que eles caíssem na simpatia de todo o povo. Eles eram alcançados pela graça e essa graça eles repartiam. A igreja que evangeliza com um estilo de vida, com palavras, com posturas, com um jeito diferente de ser. Então, quais eram as prioridades? Aprendizagem, comunhão, evangelização, adoração. Agora, o que eu quero que você note, em último lugar, são as práticas dessa igreja. O que é que uma igreja que ensina, uma igreja que adora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que dedica a comunhão, como é que essa igreja age? E o que é que essa ação produz? Então nós vimos o perfil da igreja, nós vimos as prioridades da igreja. Agora veja comigo as práticas da igreja modelo. Quem eles eram? O que eles priorizavam? Mostra para nós o tipo de igreja que eles estavam se tornando. Ouça o que eu estou dizendo. Quem nós somos em Cristo e aquilo que nós priorizamos enquanto comunidade local, corpo de Cristo local, enquanto igreja, quem nós somos e o que nós priorizamos vai definindo aquilo no que nós vamos nos tornando.
Aquilo no que nós vamos nos tornando é fruto direto daquilo que somos ou não somos, atrelado àquilo que priorizamos. Irmãos, o que nós priorizamos define quem nós somos, para o bem ou para o mal. E eu quero que você olhe para essa igreja comigo e veja que as práticas dessa igreja eram resultado direto do que eles eram em Cristo e do que eles priorizavam como corpo de Cristo. Esse é o meu sonho para a nossa igreja. Em primeiro lugar, a igreja prioriza, ou a igreja que prioriza o ensino, reverbera o poder de Deus. O texto é muito claro, a igreja que prioriza o ensino, reverbera o poder de Deus. O verso 43 diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O ensino pautado na doutrina dos apóstolos produziu nesses homens e mulheres de fé temor. Você leu aí o verbo, a palavra no verso 43? Todos estavam cheios de temor. Temor. Irmãos, a vida cheia do temor de Deus é a vida poderosa. A palavra temor vem do grego phobos, de onde vem nossa palavra fobia. Phobos, na mitologia grega, era o filho de Afrodite com Ares. Ares era o deus da guerra. E Ares não ia para a guerra sem o filho Phobos. Que interessante. Qual é a lição da mitologia grega nesse sentido? Quem não enfrenta a vida, quem não enfrenta as guerras com temor do lado, perde a batalha. A igreja de Jesus tem perdido suas guerras porque ela tem perdido o temor. A gente não teme mais a Deus. Deus se tornou um brinquedo da igreja, Deus se tornou um caixa eletrônico da igreja, Deus se tornou um grande amigo e somente um grande amigo. Uma igreja que não prioriza o ensino, não se enche de temor. Uma igreja sem temor, perde o poder de Deus. Porque o texto diz que muitas maravilhas e muitos sinais eram feitos pelos apóstolos. Sabe por quê? E não perca essa teologia de vistas. Todos os sinais e todas as maravilhas era a forma de Deus autenticar a palavra dos apóstolos. A prioridade da igreja primitiva não eram os milagres, a prioridade da igreja primitiva era a palavra, era o ensino, e tal ensino era testificado com maravilhas e sinais feitos pelos apóstolos. Cuidado aqui, gente, porque a palavra poderá ser autenticada por milagres, mas milagres jamais produzirão o poder que só tem na palavra. Entendeu o que eu disse? A palavra poderá ser autenticada por milagres, mas os milagres não produzirão o poder que só quem tem é a palavra. Não é para nós priorizarmos a busca de milagres. É para priorizarmos a palavra, porque na medida em que nos dedicarmos a esta palavra e o temor de Deus crescer em nós, Deus vem autenticando tudo isso com obras poderosas. O que mais me espanta nesse texto, sabe o que é? Não é que muitas maravilhas e sinais eram feitos. Isso não me espanta. O que mais me espanta, o que mais me assombra positivamente, o que mais me impressiona, sabe o que é? Todos estavam cheios de temor. Faça um teste. Caminhe por várias comunidades que priorizam milagres. E diga para mim se tem temor na maioria desses lugares. Temor. Todos que viram Deus não ficaram rodando em volta, parecendo mãe de santo.
E falando estranho, rodando e dando trombada um no outro. Não. Todos que viram a Deus ou que chegaram perto da presença de Deus, sabe o que fizeram? Caíram com o rosto no pó. Temor nos leva para o chão. Não faz a gente ficar rodando igual bailarina. Eu olho para essa igreja e vejo uma igreja que priorizava o ensino e reverberava o poder de Deus, porque era uma vida cheia de temor. Tinha medo de desagradar a Deus. Tinha medo de contrariar Deus. Tinha receio de pecar contra Deus. E a gente diz, não, esse Deus assim severo é do Antigo Testamento. Será? Leia Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo, eles caíram mortos. 1 Coríntios, quando vai falar da ceia do Senhor, no capítulo 11, diz que naquele tempo havia muitos entre os coríntios que haviam morrido de enfermidades sérias, porque era fruto de pecado, não tinha temor naquelas vidas. Não é que Deus deixou de ser poderoso e severo. Sabe o que Deus tem feito conosco? Aplicado o pior tipo de juízo que um pai pode aplicar sobre um filho. É quando o filho diz tanto que quer isso, quer isso, quer isso, quer isso, e o pai orienta, não é o melhor, mas eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí o pai fala o quê? Vai, meu filho. Caminhe por si só. E quando o pai entrega o filho a si mesmo, é a pior desgraça. O que nós temos visto acontecer não é que Deus deixou de se importar com a glória dele, é que ele já está aplicando juízo, deixando-nos entregues a nós mesmos. Isso é terrível, é desastroso. A igreja que prioriza o ensino, vê o temor nascer nos corações, isso reverbera o poder de Deus. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, pela igreja. Em segundo lugar, a igreja que prioriza a comunhão produz o amor de Deus. Essa era a outra prática. Uma igreja que prioriza a comunhão reproduz o amor de Deus. Verso 44. Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Essa é a essência da comunhão, ter tudo em comum. Sentimentos, coisas, desejos, planos, objetivos, alvos, tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Duas observações aqui. Em primeiro lugar, não é que todos venderam tudo ao mesmo tempo, como alguns quiseram ensinar ao longo da história da igreja. Não, tanto que ficaram casas, gente tinha casa, eles reuniam nas casas uns dos outros. Não foi que todo mundo vendeu tudo ao mesmo tempo. Não foi que todo mundo vendeu tudo, porque muitos tinham suas próprias casas. E não foi que todo mundo vendeu ao mesmo tempo, porque o texto diz que eles distribuíam conforme a necessidade ia aparecendo. Então aparecia a necessidade. Se tinham dinheiro em caixa, dava. Se faltava dinheiro, eles iam no banco e sacavam. Certo? Errado. Não, por quê? Porque não tinha banco. As aplicações, digamos, eram suas propriedades. Então eles iam no banco no sentido de vender para poder ajudar quem estava precisando. A igreja que prioriza a comunhão reproduz o amor de Deus dessa maneira. Põe a mão no bolso pelo outro. Cuida do outro. O amor desse povo uns pelos outros era de tal modo que, se preciso fosse, eles vendiam do que dispunham para ajudar quem mais precisava. Por quê? Porque o que é de um é de todo mundo. E o problema do outro é problema meu também. A igreja que prioriza a comunhão reproduz o amor de Deus. Porque o que é de Deus é de todos os filhos de Deus. E os nossos problemas são problemas de Deus também. Não é assim que a gente crê? Pois bem, isso é verdade. Agora, o mundo precisa ver isso em nossas vidas.
A igreja que prioriza a comunhão reproduz o amor de Deus entre si, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Terceiro, a igreja que prioriza a adoração recebe cura de Deus. Verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. É culto, é adoração no templo, é adoração nos pequenos grupos. E aonde eu vejo a cura? A cura, eu vejo aqui, eles faziam com alegria e sinceridade de coração. Sabe onde está a cura? A cura está em que eles tinham alegria nas coisas que o mundo diz ser impossível de produzir alegria. Deus. A gente tem alegria nas coisas que a gente compra. A gente tem alegria na beleza que a gente mantém. A gente tem alegria nas coisas que o mundo oferece. E a gente acha que não vai ter alegria no dia em que nós não tivermos o próximo dispositivo eletrônico, o próximo carro, a próxima casa, o próximo vestido, a próxima roupa. O mundo pensa que a alegria está nisso. A cura da adoração está em que eles tinham alegria. Alegria no quê? Você já parou para pensar? Alegria em tudo que o mundo diz que é impossível ter alegria. Deus, a comunhão dos crentes. Irmãos, adoração é cura. Isso aqui para mim é cura. Cura da idolatria dos nossos corações. Cura da escravidão na qual nós estamos submetidos. Mas não é só alegria. Havia sinceridade de coração. Sabe o que significa essa expressão sinceridade no grego? Dá a ideia de um coração sem pedra, liso. Imagina o oleiro cuidando de um vaso de barro e na medida em que ele passa a mão no vaso, ele descobre uma pedrinha, ele quebra e tira. Por quê? Porque não tem que ter pedra, tem que ser liso, tem que ser puro, tem que ser sem pedra. A adoração vai produzindo esse tipo de coração na gente. A igreja que prioriza a adoração recebe cura. Cura para a idolatria do coração. Cura para as pedras do coração. E por último, a igreja que prioriza a evangelização reparte o evangelho de Deus. Verso 47 diz que louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a igreja modelo, irmãos. É a igreja que prioriza o ensino para ver o poder de Deus se reverberar. É a igreja que prioriza a comunhão para reproduzir o amor de Deus. É a igreja que prioriza a adoração, porque sabe que dela ela recebe cura. Porque o que é adoração, gente? Adoração nada mais é do que meu coração cada vez mais contente em Deus. Por isso que Isaías vai dizer, esse povo me adora com lábios, mas o coração está longe. Essa adoração não cura. Essa adoração só de lábios adoece. Mas a adoração do coração é aquela que põe o coração cada vez mais em Deus e menos nas coisas e menos nas pessoas. É aquele coração que quanto mais na mão de Deus, menos pedra nele. Essa é a adoração que liberta. É a adoração do coração que se entrega a Deus em busca de alegria e de sinceridade. A igreja que prioriza a evangelização, ela reparte o evangelho. Então eu quero concluir dizendo 4 coisas para você levar para casa agora. Primeiro, a igreja modelo é composta por pessoas salvas, não perfeitas. Você não pode deixar a igreja por causa de pessoas. E como tem sido triste ao longo desses meus 17 anos de ministério ver isso acontecer. Nós não podemos deixar a igreja por causa de pessoas. A gente não pode abandonar a comunhão por causa de alguma decepção.
Deus nos santifica, todos nós estamos sendo santificados. A igreja modelo não é a igreja perfeita, é a igreja que sabe qual é a sua prioridade e que pratica o que tem que ser praticado. Isso é modelo. Mas com todas as suas imperfeições sendo tratadas ao mesmo tempo. Então, lembre-se, a CIB não é feita de pessoas perfeitas, a começar de mim. Segundo lugar, a igreja modelo, ela equilibra bem as prioridades dela. A gente olha para esse texto de Atos, a gente vê que a igreja adora, edifica uns aos outros, cuida uns dos outros, evangeliza. Então a igreja modelo é aquela igreja que tem olhos em 3 direções, o tempo todo. A igreja modelo é aquela que sabe que ela deve adoração a Deus. A igreja modelo é aquela que sabe que ela deve edificação e cuidado uns pelos outros. A igreja modelo é aquela que sabe que ela tem que arrancar do mundo e trazer para cá os descrentes. Então a igreja modelo olha para Deus, olha para si mesma, uns para os outros e olha para os de fora. A igreja modelo não se tranca. Porque tem muita igreja que está aqui dentro, trancada. Jesus está lá de fora, batendo, tentando entrar. O mundo passa longe. A igreja modelo sabe equilibrar sua visão. Tridimensional. Deus, nós, o mundo. Em terceiro lugar, a igreja modelo colherá seus frutos na medida em que ela praticar aquilo para o que ela é chamada. Sabe quando é que nós vamos ver essa igreja aqui crescer, irmãos? Não jogue sobre meus ombros o peso. Não depende só de mim. Digo isso enquanto eu sinto que não há peso sobre mim. Nem deu tempo. Não há qualquer peso sobre mim. Digo isso para que isso nunca aconteça. A igreja modelo, ela vai colher os frutos na medida em que ela praticar. Ela vai priorizar a palavra para reverberar o poder de Deus. Ela vai priorizar a comunhão para reproduzir o amor de Deus. Ela vai receber cura na medida em que ela prioriza a adoração coletiva. E ela vai repartir o evangelho, porque ela entende que ela tem que evangelizar. E enquanto ela fizer tudo isso ao mesmo tempo, ela vai descobrir que o Atos 2,47 diz que enquanto eles faziam isso, dia a dia o Senhor acrescentava. A igreja modelo não é fruto só de um bom pastor. E eu estou longe de ser bom. A igreja perfeita é fruto de membros que entenderam o seu perfil, suas prioridades e praticam o que tem que ser praticado. E a última observação, a igreja modelo conhece bem a relação entre salvação e igreja. Ou seja, na medida em que nós priorizamos as coisas certas e praticamos as coisas certas e vamos vendo os resultados, Deus vai acrescentando pessoas salvas na igreja. Agora, ouça o que eu vou dizer. Deus não acrescenta ninguém na igreja para depois salvar a pessoa. E Deus não salva sem acrescentar na igreja. Ou seja, o Senhor acrescenta diariamente os que vão sendo salvos. Lugar de salvo é na igreja. Igreja não tem em seu hall de membros quem não é salvo. Então veja só, Deus não acrescenta para depois salvar. E Deus não salva sem acrescentar. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu digo isso porque nós vivemos 2 extremos hoje. Aqueles que dizem assim, não, é melhor manter na igreja do que perder para o mundo. Essa nunca foi a tática de Deus. E há o extremo que diz, olha, eu sou salvo e não preciso da igreja. Está errado. O Senhor acrescenta diariamente os que vão sendo salvos. Sejamos uma igreja modelo, irmãos.
Sejamos crentes modelos. Cuide do seu perfil, viva como um salvo. Reveja suas prioridades como igreja. Como crente, quais são nossas prioridades? A palavra, a comunhão, a adoração, a evangelização, essas são nossas prioridades e nós devemos nos atentar para as nossas práticas. Práticas que reverberam o poder de Deus, que espalham o amor de Deus, que promove cura entre nós e que nos faz levar o Evangelho. Vamos orar, pedindo a graça de Deus para sermos uma igreja assim. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra nos convence do que é uma igreja modelo. E nós queremos ser uma igreja modelo, nós queremos ser crentes modelos. Não estamos falando, ó Deus, de perfeição, não somos, infelizmente. O Senhor nos conhece. Mas, ó Deus, dê a nós como igreja, dê a nós individualmente a consciência das nossas prioridades. Palavra, comunhão, adoração, evangelização. Ó Deus, faça-nos praticar aquilo que cremos e na prática faça-nos colher os frutos. Queremos ver o Senhor diariamente acrescentando entre nós os que vão sendo salvos. Ó Deus, eu quero ver isso. Dá-nos isso. Em nome de Jesus. Amém.